Olá! Preparados para a gente desvendar uma das ideias mais malucas de toda a ciência? A ideia de que a nossa realidade, bom, ela não é contínua, ela é toda fatiada. Essa citação do Richard Feynman é simplesmente perfeita, né? Ela já dá o tom do desafio. Porque pensem bem, se até os gênios da área achavam a mecânica quântica uma coisa de louco, de onde é que saiu uma ideia tão bizarra assim? Então, para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. A história toda começa com um mistério, sabe? Um problemão que simplesmente tirava o sono das mentes mais brilhantes lá na virada do século XX. E é importante entender o cenário daquela época. Para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que estava por vir, a gente tem que imaginar um mundo onde os físicos, olha só, eles estavam super confiantes. Eles achavam que a física estava praticamente pronta, completa. É que, na época, o conhecimento da física se apoiava em três pilares que pareciam, assim, inabaláveis. Eram a base de tudo. Com esses três pilares, o eletromagnetismo, a termodinâmica e a mecânica clássica, dava para explicar praticamente tudo. Sério, desde o movimento dos planetas lá no céu até como um motor funcionava aqui na Terra. A sensação era de que o trabalho estava feito, que não tinha mais nenhum grande mistério para ser resolvido. Só que, sempre tem um só que, né? Havia um probleminha. Um detalhe bem teimoso que não se encaixava de jeito nenhum. E essa pequena rachadura ameaçava derrubar o prédio inteiro da física clássica. E o mais curioso é que esse problema todo surgiu de uma coisa super simples, do dia a dia. A tentativa de entender a luz que os objetos quentes emitem. O nome técnico para isso é radiação de corpo negro. Parece complicado, né? Mas a ideia é bem simples. A gente vê isso o tempo todo. É só pensar, por exemplo, numa camiseta preta debaixo de um sol forte. Essa camiseta preta absorve quase toda a luz, por isso que ela esquenta bem mais que uma branca. E depois, ela irradia essa energia toda de volta, só que na forma de calor. O grande objetivo dos físicos era exatamente esse: criar uma fórmula, uma teoria que conseguisse prever direitinho essa radiação para qualquer objeto em qualquer temperatura. E foi aí que a coisa desandou de vez. Porque o que a teoria clássica previa e o que os experimentos mostravam eram duas coisas completamente diferentes. A teoria dizia que a energia deveria subir, subir, subir até o infinito. Mas, na prática, não era nada disso. Ela chegava num pico e depois caía. Essa falha gigantesca ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. E olha, não era um errinho de conta, não. Era um sinal claro de que tinha alguma coisa muito, mas muito errada no entendimento fundamental de como a energia e a matéria interagiam. Aí, lá em 1900, entra em cena um físico alemão, Max Planck. Ele teve uma ideia que era tão radical, mas tão radical, que ele mesmo disse que foi um ato de desespero para tentar fazer as contas fecharem. A ideia dele pode ser explicada com uma analogia bem legal. A física clássica via a energia como uma rampa. Sabe, é possível parar em qualquer ponto dela. Mas o Planck sugeriu: e se a energia for mais parecida com uma escada, onde só se pode estar em um degrau ou em outro, nunca no meio deles? Ou seja, ele propôs que a energia não podia ter qualquer valor, ela só podia ser emitida ou absorvida em pacotes fechados em quantidades específicas. É exatamente como subir uma escada. É possível estar no degrau 1, no degrau 2, no 3, mas nunca no degrau 1,5. Não existe meio degrau de energia. O mais curioso é que, no começo, o próprio Planck não botava muita fé que a realidade fosse assim. Para ele era só um truque matemático, uma gambiarra para consertar a equação. Mas o fato é que funcionou. E funcionou perfeitamente para resolver a tal da catástrofe do ultravioleta. Só que aquele truque matemático, aquela ideia de desespero, acabou se mostrando muito mais do que isso. Era, na verdade, uma verdade profundíssima sobre como o nosso universo funciona. E esse pacote mínimo de energia, essa quantidade indivisível, ganhou um nome: quantum. No plural, quanta. É daí que vem o nome física quântica, a física das quantidades mínimas de energia. O que isso quer dizer no fim das contas? Quer dizer que a realidade, lá no nível mais fundamental de todos, não é lisa e contínua. Ela é fatiada, é granular. Como a imagem numa tela de TV, que é feita de pixels, não dá para ter meio pixel, a mesma coisa acontece com a energia. Essa ideia não só consertou um problema da física, ela abriu uma porta para um universo completamente novo, estranho e fascinante, e deixou uma pergunta no ar que cientistas tentam responder até hoje. Beleza, a energia vem em pacotes, em fatias, mas e o resto? O que mais na nossa realidade também é fatiado desse jeito?